vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Esse é nosso episódio 25 e a convidada de hoje está aí há quase 30 anos no mercado com a escola dela aberta. Eles foram pioneiros em período integral aqui em Sabará. É uma empresa familiar e tem muito menino que estuda lá, viu? Ana Paula, bem-vinda do Colégio Vila Real. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz o dia que eu recebi o seu WhatsApp. Que bom! Falei, olha, chegou a minha vez. Que bom estar aqui nesse momento, que bom poder contar um pouco da minha vida, principalmente da minha vida profissional, né? Porque eu tenho um projeto e eu faço aquilo que eu amo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder contar a minha história. Que bom, obrigada por ter aceitado. E vamos começar lá de trás. Quem era a Ana Paula pequenininha? Como é que nasceu isso tudo? Olha, Ana Paula pequenininha era uma menina sonhadora. Eu tenho pais, graças a Deus, meu pai, minha mãe, Célia e Hilton, que foram e são até hoje o meu porto seguro, e são pessoas que eu amo muito e que eu acredito que se não tivesse nascido nessa família, provavelmente eu não seria quem eu sou hoje, né? Então eu tenho uma gratidão muito grande a eles por ter construído uma família tão unida, tão bonita. Eu tenho 4 irmãos, 3 irmãos, né? Comigo 4. São 4 filhos. Somos 4 filhos e desde cedo eu fui uma menina muito sonhadora. A gente não tinha basicamente nada, não. Assim, meus pais, eu morava na Vila Santa Cruz. Meu pai era operário da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, né? E minha mãe era dona de casa, mas sempre esteve conosco em todos os momentos, me acompanhou muito. E eu assim, digo que quando eu era bem pequena, meu pai tinha o hábito de contar muitas histórias para a gente. E desde aí, era aquela questão assim, à noite, assim, a gente fica... vou te contar uma história, e tinha as histórias prediletas. Então, com isso, eu sempre comecei antes eu sonhava com as histórias e depois eu comecei a sonhar, ter outros planos com a vida, né? Então, eu vi que mesmo no meio de tudo aquilo, de toda a dificuldade que a gente passou, assim, realmente, principalmente eu e minha irmã Cristiane, nós tivemos um período muito difícil na vida da gente. Assim, nunca nos faltou comida, mas às vezes faltava algo que hoje, graças a Deus, a gente tem condição, né? Mas assim, coisas deliciosas, igual eu digo que antes, quando eu via uma maçã argentina envolta naquele papel roxo, nossa Deus, aquilo era ali um para sonho. mim era um sonho. Sabe? Porque as pessoas, eu via muito com meus amigos, assim, que tinham uma condição melhor e tudo. A gente levava suco e biscoito durante todo o ano. Então, assim, eu cresci, mas dentro de mim com aquela vontade de que um dia eu ia mudar de vida e ia proporcionar também para meus pais e para minha família um futuro diferente daquilo que a gente viveu, né? Então, eu tenho muita gratidão a Deus por ter vivido essa fase, porque ela me fez superar desafios e ter vontade de crescer cada vez mais. Exatamente, eu ia falar isso, que é o que motiva, né, a sair do lugar, muitas vezes, a sonhar, né? Então, essa infância, você vê que foi bem construída ali com seu pai, e você soube desfrutar isso, né, para buscar, né, essa transformação. Muito legal. E todas as vezes que hoje ainda eu tenho as dificuldades, eu me lembro, falo assim, nossa, eu já passei por tantas coisas.
eu tô nesse agora, tenho essa dificuldade, mas eu tenho É certeza só mais que uma. eu vou superar, porque é só mais uma. Uhum. Né? A gente não pode desistir, porque se a gente começa a desistir, a gente não consegue nunca alcançar aquilo que a gente deseja. Então, é mesmo persistência. Fica parado no tempo, né? Sim. E você falou dessa questão do seu pai sempre contar histórias e tudo mais. Desde novinha você tinha vontade de ser professora, aquela coisa da criança, de brincar de escolinha? Ou não? Era uma coisa que apareceu depois? Olha, sempre brinquei muito de escolinha, sempre fui professora, assim, ficava lá com meus alunos imaginários, né? Só que chegou na adolescência, às vezes, eu já não queria tanto mais. Só que, imagina só, eu me formei, só que eu estou no magistério, que eu estou na educação, são 37 anos. Então, assim, quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, no colégio estadual, lá no Zoroastro, tinha cursos de contabilidade e magistério e me parece que técnico em patologia. Isso, E aí minha mãe, ela tinha muita mania de falar assim, não, vai fazer magistério, porque se fizer magistério, tá garantido, vai trabalhar só 4 horas. O marido não vai se importar, porque vai mexer só com criança, aquele lado ainda, né? E aí, acabou que eu me embarquei nisso. Coitada. E aí trabalha quase 24 horas. Porque eu sonho com a escola. Então, assim, já teve vezes de eu trabalhar 3 turnos. E eu falei assim, mãe, para quem falou que eu ia trabalhar só 4 horas, opa! Não é bem né? assim. Não é bem assim. Então, eu vejo que minha mãe ainda tinha aquele lado, assim, né? De ir para o campo de trabalho, mas também retornar e ter a casa, e ter o marido, e ter os filhos, e aquela questão, vai trabalhar com criança, o marido não vai se importar. Né? Mais tradicional. Assim. Então, assim, com isso, eu acabei que eu realmente me formei em professora, fui trabalhar na creche da Paciência. O primeiro emprego que eu tive foi na creche da Paciência. Na época, a minha querida e amada tia Celeste, ela era presidente lá, e ela me empregou lá como monitora. E aí eu comecei a construir esse sonho. Porque, muitas vezes, assim, eu via, existia um grande preconceito, digamos assim, de crianças que iam para a creche, sabe? Hoje não, porque as creches cada vez mais estão aí, as mães estão trabalhando e realmente precisam, né? Mas era aquela coisa assim, tá na creche, então tinha parece um menino largado, né? Sim. Ou então que a mãe não tem condição nenhuma. E, na verdade, antes, quando eu comecei, tinha muito disso. Quem vai para a creche é só alguém que tem uma condição social né, mais inferior, ou então aquele que a mãe não... E, na verdade, não é isso. Né? E hoje, eu acho que com essa mudança do perfil da mulher no mercado de trabalho, né? Então, não é só o marido que sai para trabalhar, a mulher também vai. E aí tem essa coisa, né? Precisa do apoio ali da escola, da creche, para conseguir, né, conciliar essa questão do filho com maternidade, né, com o trabalho. E hoje a mulher tem esse papel quase também, às vezes, de ser a mãe e pai. Exatamente. Né? Então, assim, não tem o lugar apoio mais seguro que ela ainda tem para deixar o filho para sair trabalhar é a escola, é a creche. Então, assim... Só que há 30 anos atrás... Era um absurdo, quase, né? E eu fui mãe. Então, eu fui mãe e durante um tempo eu levava minha filha para a creche. E aí eu comecei a pensar, falei assim, nossa, quantas pessoas como eu que precisam de trabalhar e precisam de deixar os filhos em algum lugar, muitas vezes não tem com quem deixar. Por que não abrir uma escola e oferecer a essas mães um espaço onde elas possam deixar
os filhos em segurança, amados e assim, que tenham uma educação de qualidade. E aí começou a surgir isso. E eu conversei na época com uma amiga minha, Maricela, e ela topou o desafio. Aí a minha mãe, que até então nunca tinha trabalhado fora, né? Virou assim, mas eu quero entrar nessa. Olha também. só! E aí nós começamos a escola. Começamos assim. Isso foi que ano? Foi em 1996. Olha Fernanda só. nasceu em 1994. E aí, em 1996, dia 18 de novembro, nós abrimos a Olha escola. que legal. Na verdade, nós não tínhamos quase nada. Nós alugamos uma casa lá na Rua Marita Machado, de Dona Dulce Munk. Aí aquela lá embaixo, perto de onde era a rodoviária. Sim, mas nem era aquela de 2 andares, não. Era que outra? tinha mais para cima, de frente para agora onde é a borracharia Teca. Sei. É uma casa pequena. Aí cada um começou a oferecer, eu tenho uma geladeira. E fomos montando assim, né? E quando começamos, a escola tinha 3 alunos. Um ano não posso contar que era filho. Era filho. Era filha. Mas tinha 2 alunas no dia 18 de novembro de 1996. E nós começamos assim, com muita força. Minha mãe lá na cozinha, fazendo comida, dando banho. Eu continuei trabalhando na creche. Depois eu passei no concurso público da prefeitura. E assim, eu não tinha como sobreviver da escola, então conciliava, né? E aí, com isso, começou a escola, que o primeiro nome foi Centro Infantil Arco-Íris. Nós ficamos lá nessa casa durante 1 ano. Aí ela começou a escola assim, logo no primeiro ano. No fim do ano, no primeiro ano, a gente tinha uns 30 e poucos alunos. Aí teve um dia que eu conversando com Dona Dulce, aí ela nos ofereceu a casa dela, que é de 2 andares, de frente para a antiga rodoviária. E aí nós passamos para lá. Expandir. Nós passamos para lá e começamos cada vez mais a crescer, porque a escola realmente tinha um diferencial. Assim, as crianças que ficavam lá o dia inteiro tinham uma família, sabe? Meu pai, minha mãe, como Fernanda, chamava meu pai e minha mãe de vô e de vó. Então ficou os colegas também. Os colegas. Então, até hoje, é vovô Hilton, é vovó Célia. Que legal. Sabe? E aí começou naquele ritmo, assim, bem familiar, mas crescendo, e as pessoas que muitas vezes duvidavam da gente, porque... como assim? Você vai abrir escola? Por quê? Assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não dura 1 ano, sabe? E aí começou a crescer, e minha mãe sempre assim... Eu vejo na minha mãe uma mulher muito empreendedora. Porque, apesar de não ter muito estudo, minha mãe não estudou quase nada, mas assim, minha mãe sempre teve uma vontade muito grande de crescer. Então... ela ficava assim, sempre buscando alternativas. Aí depois a Sueli Bastos nos ofereceu o prédio da escola dela, onde funcionava, né? Onde era o IRB. Aí nós fomos para lá. Mas antes disso, quando vocês abriram, muita coragem, né? Você vê, tinha 2 alunos. Como é que foi esse? Foi no boca a boca? Gente, vai ter uma creche, uma escola? Foi. Porque olha para você ver que ousadia. Eram 3 sócias com 2 alunos. Com 2 alunos. Com a despesa do aluguel, mais as outras coisas, né? Assim, para ver... uma das alunas pagava um funcionário da escola. Na verdade, 3 alunos, mas um era bolsa. Não. Um era bolsa, porque era filha do... Aí, assim, naquela época não tinha internet, não tinha... Como que a gente fazia? Eu lembro que a gente
fez uns cartazes Panfleto, e essas começou coisas. a colocar nos postes. Mas era a mídia da época. E aí começou a... Olha que falar, legal. a fazer, assim. Aí as pessoas começaram a nos procurar. E uma começou a indicar para outra. E foi dessa forma, assim, foi muito, muito difícil. No início, nossa, durante muito tempo, assim, eu trabalhava, mas parte do meu salário eu tinha que Cobrir despesa, né? Despesas. E cada um era assim. Minha mãe pegava parte do salário do meu pai. E cobria despesa. A minha amiga, parte do salário. Você vê que começaram com a vontade de fazer acontecer, porque na teoria é prejuízo, né? Tirando de um para cobrir o outro, mas acreditando que ia dar certo. E Ana Paula, começou só como creche? Eles estavam todos, na teoria, nivelados na creche? Não, ou já tinha? Aí já tinha, começou como educação, assim, creche tá. e educação infantil. Então, e era integral? Era. Aí assim, mas tinha alunos que iam só para a escola. Tinha uns alunos que ficavam durante 12 horas, porque funciona até hoje, de 7 às 19. E os alunos que iam só o período escolar. Então, na medida que os nossos alunos foram crescendo, aí nós começamos a implantar outras Eu ia classes. perguntar se foi assim, na medida que os alunos que já estavam ali na base foram. Né? Aí, de acordo, né? Primeiro período, aí foram para o segundo período. Segundo, aí tem? Aí, na época, tinha até o terceiro período, mas aí depois a educação infantil mudou, então ficou primeiro período, segundo período, aí nós fomos para o primeiro ano, E assim foi, que legal. E aí apareceu a oportunidade. Vocês ficaram lá quanto tempo? Na casa de Dona Dulce, 96... nós ficamos lá durante uns 7, 8 anos. Ficou bastante tempo. E aí ainda era arco-íris. Arco-íris. Aí, quando nós fomos para a antiga sede, que era o IRB, aí nós já fomos para lá com o intuito de iniciarmos o sexto ano. Então já ia expandir a questão do fundamental. Então, lá no prédio da Marieta, nós fomos até o 5º ano. Que é o Fundamental 1, né? É o Fundamental 1. Aí, quando nós fomos para a sede do Caquende, aí já estávamos iniciando o Fundamental 2. Então, o sexto ano. Né? Então, daí... foi uma nova realidade. Nós fizemos, na época, uma votação, porque a Arco-Íris já não estava cabendo mais, porque... ia entrar adolescente, né? Estudo no Arco-Íris. Então, nós fizemos uma votação entre os alunos, eles fizeram as sugestões e eles mesmos votaram em Colégio Vila Real. Que legal, até hoje. Então, o nome foi escolhido ali entre eles. Sim, que por uma aluna nossa que o nome dela é Raquel Torta, Raquel Monteiro Torta. Na época, ela e o irmão, Raul, estudavam lá na escola e foram eles que deram essa sugestão. E aí, então, vocês foram lá para a sede do Caquende, já expandindo para o Fundamental 2, né, que é até o 9º ano. E aí, inicialmente, ficava só... Porque vocês tiveram 2 unidades ali, não foi? Aí, o que aconteceu? Nós fomos para... Quando chegamos na sede do Caquende, a escola, num minuto, já não tínhamos mais vaga. Aí nós alugamos a casa de baixo e fizemos um anexo. Depois, já não tínhamos mais vaga. Aí alugamos o prédio do lado. E eram 2 andares. E lá, então, nós ficamos assim, com o prédio principal e mais 2 mais anexos. 2 sedes de anexo. Mais 2 anexos, né? Olha que legal. Isso tudo você percebeu que essa mudança, essa procura, foi depois que trocou de sede por conta de fortalecimento, de nome, de marca? Por que você acha que teve essa... Porque olha que engraçado, na hora que muda já fica pequeno, né, na teoria. Quando nós estávamos na casa da Marieta, já estava assim,
problema em questão de vagas, porque a escola já tinha começado a ficar bem cheia. E aí, quando nós fomos para lá, eu acho que a questão do prédio, das instalações, chamou muito mais atenção. Então, com isso, e também, nessa época, já tinha começado, as mães já tinham começado a entender essa questão do tempo integral, do tempo integral. Então, assim, nós já tínhamos um grande número de alunos que ficavam na escola o dia todo. E com essa questão de família, as pessoas confiam no nosso trabalho, sabe? E aí isso fortaleceu muito também. A presença dos meus pais dentro da escola, sabe? Então, a gente começou a formar laços. E até hoje, nós temos uma escola bem aberta. Assim, nós somos abertos para que os pais cheguem, conversem, exponham suas ideias, e a gente sempre tem alguém dentro da escola para atendê-los. Eu faço questão, assim, lá na escola, sempre que no caso da nossa família, sai, o outro está lá para atender. Agora, meu irmão também, Marcelo, chegou para acrescentar dentro da escola. A minha filha, Fernanda, que agora está com 30 anos, ela fez pedagogia, ela que fez legal, psicologia. Faz parte ali do universo, né? E ela defende a escola com unhas e dentes. Assim, tem hora que eu fico assim, gente de Deus. Mas ela foi uma adolescente rebelde, e tanto que, assim, na época que eu trabalhava 3 turnos, porque teve uma época que aí eu já precisava de trabalhar na escola manhã, tarde e à noite, para trabalhar na prefeitura como na educação de jovens e adultos. Então, você ainda não tinha largado o concurso? Eu larguei o concurso 17 anos depois. Então, você ficou muito tempo conciliando. Fiquei. Aí, depois, eu falei assim, não, agora não tem mais jeito mesmo. Porque senão acaba que trava para o crescimento do negócio, né, Ana Paula? Sim, já não tinha mais aquela, sabe? E outra coisa também, eu sempre amei dar aulas. Eu sempre gostei muito de estar na sala de aula, só que aí eu vi que não estava sendo mais prazeroso nem para mim e nem para os meus alunos, no caso de educação de jovens e de adultos. Eu já chegava cansada, e eles sempre gostavam muito de mim, mas às vezes eles me perguntavam, Ana Paula, o que está acontecendo? Está mais triste hoje? Eu falei assim, gente, não é justo. Eles vêm para a escola, assim, igual eu trabalhava com alfabetização, e elas precisam, com principalmente sede de aprender, senhores, né? Porque na alfabetização de jovens e adultos tem muitas senhoras, muitos senhores, e eles chegam lá, eles precisam de ter alguém para conversar, eles querem falar sobre a vida, e assim, nossa, eu tive e tenho grandes laços assim com essas pessoas que foram meus alunos, mas podiam ser meus avós, sabe? Então, assim... Isso é muito legal, né? Tem, assim, 2 muito especiais também. Todas 2 já faleceram, que era Dona Rita e Lourdinha. Mas, assim, elas iam na escola, chegavam na escola, mas elas queriam conversar. E eu já não estava tendo mais, assim, aquele tempo e paciência, digamos assim. Eu falei assim, não é justo se eu comigo, não fizer bem feito, é melhor. E teve muita gente que falou assim, nossa, agora você com 17 anos de concurso vai largar tudo? Eu falei, vou. Porque, na verdade, é muito além do que eu aposentar, é uma questão assim, que eu não estou fazendo melhor e ninguém merece. Né? Exatamente. O aluno está ali, se eu não puder atendê-lo da mesma forma que eu atendo na outra escola, eu não posso fazer isso. Se não tiver... se a gente não está ali por inteiro, né, dedicando, não vale a pena. Que eu não concordo. Assim, a mesma professora que eu fui dentro de uma escola pública, eu fui dentro da escola particular. Não pode existir diferenças, né? Tem muita gente que fala assim, não, fulano trabalha em escola particular é de um jeito, na pública é de outro. Nossa, Ana Paula, isso é verdade. Minha mãe também é professora e ela dá aula na escola
numa pública e em uma particular. Ela fica, assim, boba, pasma de ver a diferença que é a dedicação de muitas que estão na escola pública, o tanto que elas não estão nem aí, o tanto que a forma que às vezes fala do aluno, ela fica tão magoada com isso, porque ela se doa tanto, e principalmente, muitas vezes, o aluno de escola pública ele tem demandas emocionais muito diferentes. Na verdade, hoje todos eles têm, né? Mas ele vive um contexto, muitas vezes, de realidades que às vezes ele só precisa, sabe, de um carinho, de um abraço, muito além do aprender. E ela fica boba de ver isso, que isso é verdade. Isso eu não acontece. Concordo. Eu acho que o tratamento tem que ser igual para todos. A gente está falando de criança, né? Criança, adolescentes. Então, assim, fora. Se a gente imaginar que alguém vai trabalhar de uma forma nenhuma, porque é público, e em outro que é particular. Exatamente. Não. Então, no momento que eu vi que eu já não dava mais conta, aí eu saí fora. E é uma decisão difícil, né? Porque a gente está falando de uma estabilidade, Sim. né? Que o concurso, querendo ou não, ele te dá, né? Te permite. E aí, ao mesmo tempo, você está cuidando ali paralelamente de um negócio que é uma outra demanda, né? Não é só entrar numa sala de aula e dar aula. Você dava aula, eu já né? tinha saído. Já tinha saído. Porque teve uma época que eu era diretora, coordenadora, professora, monitora. Teve quando a gente começou na escola, muitas vezes tinha que fazer alguma coisa de secretaria. Então, assim, ia se virando como tudo. dava, Minha né? mãe era diretora, minha mãe era cozinheira, minha mãe dava banho de crianças. Então, assim, não tinha uma setorização. A gente se firmar, né? Porque hoje, graças a Deus, nós temos, assim, contando com... Deve ter na faixa de 85 pessoas trabalhando com a gente. É muita gente. Só que teve uma época que era escasso. Né? Então, assim, a gente precisava de fazer mil e uma utilidades. Exatamente. E aí você tá nisso, né? De ter ali a estabilidade do concurso, o negócio girando, e é uma decisão difícil você abrir mão, né? Querendo ou não, o empreender é incerto. Né? Mas com certeza, é uma virada de chave quando você passa a dedicar somente ao seu negócio. Né? E foi. Aí eu senti aliviada, senti menos cansada, porque eu comecei falando que hoje Fernanda está dentro da escola e ela tem isso como negócio da família e algo que ela gosta. Mas teve época que eu chegava em casa, principalmente na adolescência, teve dias que eu cheguei lá e falei assim, poxa vida, eu passo o dia inteiro com essa menina, porque ela ficava na escola o dia inteiro. Eu falei assim, mas eu não estou vendo Fernanda querer... Assim, eu assustei um dia quando eu cheguei lá na minha casa e olhei para a Fernanda lá na cama lá, e falei assim, mas é uma moça, sabe? E já me apresentando alguns problemas e tudo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que dar essa parada também, porque não está certo eu sair de casa 6h30 da manhã e não cuidar da minha, né? E ela falava comigo, tinha dia, um dia eu ponho fogo nessa escola. Tadinha, ela já não tinha, talvez a questão da presença, da vontade de estar lá, né? Foi essa semana mesmo, semana passada, que eu estava rindo, a gente estava conversando com alguém, e eu estava rindo, falando assim, gente, imagina só, Fernanda já falou que ia até colocar fogo na escola, agora ela defende isso aqui com unhas e dentes. Às vezes ela tinha aquela sensação, não, a escola tira minha mãe de mim. E aí foi um período assim que eu me voltei a ela e pude acompanhar mais de perto. E assim a coisa fluiu melhor para mim também. Que aí pelo menos o espaço da noite terminava 19 horas, né? Eu ia embora para minha casa, chegava lá, já tinha um momento de ficar com ela e tudo, porque, nossa, ela, igual eu falo, se a escola existe hoje também, foi pensando nela, né? Foi pensando nos cuidados que uma mãe, um carinho de mãe para o filho. Então, assim, é a minha vida. É uma pessoa que
fez toda a diferença e me amadureceu muito. Então, assim, é uma pessoa muito especial na minha vida. E que bom que em que momento que ela ficou, né, que ela teve esse interesse de entrar e fazer parte disso? Foi quando escolheu a faculdade ou não? Como é que foi esse processo? Porque hoje ela tá lá dentro da escola, né? Ela não gostava de estudar. Ela não gostava de estudar. Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tinha que ir aí na escola, receber reclamação. Às vezes eu falei assim, meu Deus do céu. Eles vão falar mal de mim. Eu sendo diretora de uma escola, tendo uma escola, a menina me dando tanto problema desse, mas eu tenho muita gratidão por Terezinha Lage, que agora, né, faleceu, já não está com a gente, mas aí como que foi o ingresso de Fernanda dentro da escola? Ela terminando o ensino médio, Terezinha lá virou para ela e falou assim, Fernanda, você não decidiu o que você quer ainda da sua vida, vai fazer pedagogia. Vai fazer pedagogia. Direcionou ela. Porque, pelo menos, você vai começar, sua mãe já tem uma escola, você começa... Você vai ter emprego. Mais ou menos. E depois, você vai e se encontra. Aí ela foi e fez pedagogia. E foi começar a trabalhar lá na escola também, com 18 anos, da mesma forma que eu comecei, como monitora, né? E ficou no berçário. E aí, isso, ela começou a tomar gosto. Tem 12 anos que ela está lá. Começou a se envolver, Aí ela fez pedagogia, fez uma pedagogia assim muito... Na época eu ajudei ela muito. Aí, quando ela terminou de fazer pedagogia, ela falou comigo assim, mãe, eu agora quero fazer psicologia. Aí eu disse para ela, tá, ok, pode fazer sua psicologia, mas agora vai ser por você. Eu não vou mais interferir, eu não vou mais ajudar, assim, vou ajudar, mas não vou te segurar. Sim, vou te levar. Aí ela foi e fez, e se encontrou, e amadureceu, e hoje, assim, é uma outra pessoa. Então, eu vejo isso muitas vezes. Ele não gosta de estudar, ele não quer estudar. E ela foi e estudou. Hoje ela ama ler, antes ela não gostava muito. Então, assim, ela amadureceu de uma forma que, às vezes, eu olho para ela e falo assim, meu Deus do céu, que bom que ela chegou nesse... Existe esperança, né? Para esses meninos que não gostam muito de estudar. A gente não pode desistir de acompanhar, deixar de acompanhar, porque o que acontece muito hoje é que, infelizmente, talvez por essa falta de tempo, os pais estão deixando um pouco assim de lado. E a gente tem que cobrar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que ir atrás. E eu fiz isso o tempo todo. Eu fui atrás, eu segui, eu orientei. Muitas vezes ela ficava muito chateada comigo, me xingava muito, a gente brigava, mas eu consegui. Deu certo. Deu certo. Então, assim, desistir jamais. Jamais. Filho, a gente não desiste. Não, de jeito nenhum. E sobre essa estruturação suas lá, como família mesmo, como é que funciona isso? Assim, que hoje, aí você tinha uma amiga que iniciou. Sim, né? E ela caminhou conosco durante quase uns 15... de uns 18 anos, mais ou menos. Então, ela chegou aí para a sede do Caquen. Sim, ela foi conosco. Era uma amiga, assim, que eu comecei a trabalhar, quando eu comecei na creche, ela já estava lá. Então, foi uma pessoa, assim, que eu tenho, até hoje, né? A gente tem laços afetivos muito grandes. Mas ela teve um problema de saúde, aí ela preferiu sair também na época, mas a gente se encontra sempre e tudo. Mas, às vezes, assim, a casa de uma família que tem escola, o assunto gira muito em torno de escola. Né? Então, assim, nós conversamos muito, brigamos muito também, porque é aquela questão de opiniões e cada um, assim, às vezes a gente fica... diverte em alguns assuntos, mas isso no final comum. a gente... Isso é comum também. Eu acho que essa discussão é sempre válida, né? A questão é olhar para o bem maior.
Sim, né? Mas quando a gente vê que está tendo um resultado e está tendo um resultado positivo, aí por mais que às vezes, né, tem grandes dificuldades, sim, mas a gente aprende a lidar com isso e entender. Assim, é claro que sempre, né, a gente está conversando, as opiniões são válidas. Porque Marcelo, ele é meu irmão, mas ele poderia ser meu filho, que ele tem eu tenho quase 20 anos a mais que ele. Aí tem a Fernanda, que agora está chegando. Então, assim, pensam de uma forma diferente também. E mesmo quem está mais ou menos no nível de idade pensa de forma diferente também. E, com isso, acaba que, às vezes, tem conflitos. Sim, não é mil maravilhas, como nada, né? Assim, fala assim, ó, tudo perfeito. Não existe. Não existe nada perfeito. E eu acho que é válido esse equilíbrio também, né? Porque muitas vezes a gente está caminhando para um lado aqui que outra pessoa enxerga coisas que a gente não vê. Então, dosar isso é importante. Mas aí, em relação, por exemplo, à sociedade lá, e entra todos os irmãos, sua mãe? Ou não? Hoje estamos... Minha mãe, que já não vai mais... ela também ia e ficava 12 horas, mas depois da pandemia ela reduziu. Meu pai vai de manhã e tem as tarefas dele lá, de compras, algumas coisas que ele não abre mão, e eu acho bem positivo, porque isso os mantém ativos também. Né? Meu pai hoje está com 78 anos, minha mãe tem 75, e aí eu estou lá o dia todo. Tem a Dani, a minha irmã, que agora trabalha mais em home office. Marcelo trabalha na parte da tarde, Fernanda trabalha durante todo o dia, e nós temos as nossas divisões. Eu gosto muito da parte pedagógica. Assim, tem a parte administrativa, financeira, que fica por conta da minha mãe e de Daniele. Meu irmão Marcelo, ele trabalha muito com as mídias, e ele que faz as postagens, então ele está mais nessa área da tecnologia da escola. E Fernanda trabalha junto comigo e com as coordenadoras, atendendo alunos, fazendo aqueles primeiros atendimentos, os encaminhamentos, né? Então, assim, essa é a nossa rotina. Legal que vocês têm isso bem mapeado, né? E dividido entre vocês. Isso é muito importante para o negócio girar, né? Porque aí não fica aquela coisa desorganizada, tudo atravessando, um pegando do outro. Porque tem certos assuntos que... Tem determinadas funções também que a gente vê que cada um tem mais aptidão. Tem aptidão para aquilo. Exatamente, né? Exatamente. E aí, voltando lá para o Caquen, aí lá já foi para lá com o ensino médio, não? Não, o ensino médio... Que momento que apareceu? Porque aí muda o perfil do aluno também. Aí o que aconteceu? Nós já tínhamos o prédio principal e 3 anexos. Aí fomos, um dia a inspetora chegou lá e falou assim, vocês não podem colocar mais ninguém dentro dessa escola. Lotação máxima. Lotação máxima. Aí nós ficamos assim, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? E a vontade era crescer. E aí veio a questão de que o Senai ia fechar. Né? Ia fechar em Sabará. E nós, então, começamos... Aí teve um dia que uma amiga minha falou assim, Ana Paula, por que vocês não tentam o Senai? Eu falei assim, nossa, mas como assim ir para o Senai? Parece algo distante, né? Aí falou assim, não, mas eles vão fechar, por que vocês não tentam alugar o prédio lá? Aí nós fomos, começamos a conversar. Na época tinha outras pessoas interessadas também. Então teve, tipo assim, como que... uma negociação. Assim, para ver quem ficaria com o imóvel. Aí acabou que, depois de tudo, nós conseguimos e alugamos lá. Isso era 2019. Olha só, eu achei que o ensino médio já vinha de antes. Aí, nossa, vamos para lá agora, vamos montar o ensino médio.
Oh, que beleza, que maravilha. Aí, nós morávamos na época também ali perto, na Marieta, perto da rodoviária. E minha mãe a gente tinha reformado a casa, estava nossa casa que nós moramos, né? É que eu moro com meus pais. Fernanda já casou, mas eu continuo morando com meus pais. E aí o que aconteceu? Vamos para o Senai, começamos a fazer a mudança em janeiro de 2020. Aí, quando foi 26 de janeiro, veio enchente. Nossa, mãe. E nós perdemos, basicamente, metade do que a gente tinha dentro da nossa casa, né? E, meu Deus, agora que a gente deu esse pulo para esse passo, né? Esse salto, porque a gente vai ter que começar a reconstruir. Só que aí nós tivemos que... A enchente veio, entrou praticamente no primeiro andar da casa todinho. Nós tivemos que mudar de casa. E quando nós mudamos de casa e iniciamos os nossos trabalhos lá na escola nova, aí veio a pandemia. E os planos que a gente tinha para a escola, começando o ensino médio, e aí deu uma travada, né? Assim, porque nós tivemos que dar uma parada, mas o ensino médio foi. Né? O ensino médio foi. Então, em 2019 já começou o ano com ensino médio, aí... Não, em 2020. 2020, aliás, é o ano da pandemia. Estou em Covid-19. Mas, assim, foi um desafio, acho que é unânime, acho que todo mundo que vem aqui já citou da pandemia, e eu faço ideia, a questão, aí entra talvez um pouco da questão do medo, né? Porque você deu um salto, né, grande, foi para uma escola grande, um prédio grande, iniciando uma nova etapa, falando ali de adolescente, né? E aí, pá, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe como fazer, ninguém sabe o que está acontecendo, como que conduz isso. Desafio, né? Aí já tínhamos perdido metade da casa e começando um negócio, né, que deu uma travada na época, mas aí a gente reinventou novamente. E os professores, graças a Deus, já tem uma equipe que sempre nos acompanha muito, e eles reinventaram também. Então, assim, nós conseguimos passar a pandemia, realizávamos feiras, festas, tudo de forma online, né, remota, com os alunos. E, assim, passamos por muita dificuldade, mas sobrevivemos. Superamos, né? E, com isso, hoje, meu ensino médio está consolidado. Eu tenho uma turma boa lá de alunos, né? A gente tem quase 100 alunos no ensino médio. É muito. E, assim, a gente vê o resultado hoje. Nós temos muitos alunos aprovados. Ano passado foi um ano assim que os alunos participaram de projetos da UFMG Jovem, da FEBRAT, e eu me lembro que na FEBRAT o resultado foi... não foi presencial, e a gente acompanhando, né, pela internet, e quando eles falavam assim, projeto tal, Colégio Vila Real, Sabará. Então, assim, teve uma hora até que um dos apresentadores falou assim, mas que colégio? Porque, assim, tinham escolas de todo o Brasil, escolas, assim, de ponta, e nós levamos, me parece que 15 projetos e 11 foram contemplados. Uau! Ou primeiro, segundo ou terceiro lugar. É muita coisa. E aí, assim, foi aquele boom, sabe? Já havíamos conseguido um prêmio na UFMG Jovem. Então, assim, com isso,
a escola também se tornou reconhecida fora. Levou o nome para além da cidade, aí, né? Isso foi muito positivo para a gente, continua sendo, né? Nós envolvemos muito com projetos, nós temos uma banda muito legal que chama Banda Real, inclusive ela vai abrir o encontro de bandas. Que legal! Olha só! Agora, né, domingo. No dia 20, ela vai abrir o encontro. Esse episódio vai ao ar na semana, então. Pois é. Então ela vai ter feito aí, ó. Então, assim, pra gente, ela está começando, mas é algo assim, eu sempre sonho com uma escola que ofereça para os alunos muito mais. Então, assim, tem a banda, nós temos, né, as parcerias com escolas de idiomas, de dança, de futsal. Algumas funcionavam lá dentro da escola, mas agora também não está tendo... Como a gente já não está tendo muito espaço lá, a gente precisou de pedir esses espaços. Mas, assim, para a gente... É muito legal ver os nossos alunos assim, cada dia crescendo, desbravando, mais, né? E conquistando, sabe, espaços. No início desse ano, teve uma professora de português que recebeu um prêmio educador da editora FTD. Olha, e que foi legal. Um prêmio nacional de literatura. Então, assim, como eu gosto muito de ler, de escrever, eu... Assim, geralmente coloco muitos projetos dentro da escola referente a isso. Eu ia falar isso, porque você foi falando desses projetos, e aí isso parece que, assim, parece não, tem muito da sua vida, né? Pelo pouco que eu conheço, é essa questão da leitura, né? Igual a gente faz o grupo de leitura lá de Machado com Bernardo, tem a questão da arte, então, assim, são coisas que você faz parte do seu sonho, aquela menina lá, né? E aí você quer levar isso para concretizar e oferecer isso para os alunos também. Isso é muito legal, porque acaba que foge daquele estereótipo o padrão, né? Só da escola que você vai, estuda, forma. Não, ali você pode sair com a questão cultural, talvez desenvolvida, né? Você falou dessas outras feiras, enfim. Teve a questão da banda, da né? escola. Você fez esse último ciclo com o Bernardo? Fiz, mas eu não finalizei, que eu viajei. Pois é, eu não tive a oportunidade de fazer dessa vez, mas teve uma aluna lá da escola do 8º ano que foi estudar Machado de Assis. Isso é muito legal. Com o Bernardo, e assim... Eu vejo, porque nós temos um grupo também, Eu Amo Ler, que é um grupo formado de alunos que se interessam e gostam de discutir sobre os livros que leem e tudo. E é uma iniciativa, assim, um projeto que eu fiz dentro da escola, e já deve ter mais ou menos uns 6 anos. E tem dando muito certo. Assim, a gente tem grupo de WhatsApp e discute sobre temas referentes à leitura. Ano passado, nós fizemos um trabalho muito rico sobre o Aníbal Machado, sabe? Com parceria com o Museu do Ouro, com a Isabela. Então, o professor Marcos, que escreveu um livro, ele é autor do livro Aníbal Machado, uma escritora em preparativos. E aí ele esteve na escola conversando com os alunos sobre o Aníbal, que é um escritor que eu amo, que assim eu aprendi a... Eu conheci Aníbal já tem bastante tempo, e assim, acho que as pessoas de Sabará precisavam conhecê-lo melhor, porque ele fez tanta diferença na vida de tantos escritores e é tão pouco conhecido ainda aqui na nossa cidade, e nasceu aqui. É sabarense, né? Isabela que tem também um grupo, né, de leitura dele. Sim, o Iniciados do Aníbal.
Eu faço parte também. E isso é legal porque, querendo ou não, você pega esses alunos que têm essas aptidões e desenvolve isso na escola, né? Então, essa questão da leitura, a banda também é algo bem, bem diferente, bem inovador. E olha para você ver a proporção que está tomando. Eles já vão tocar num dos principais eventos, eu acho um dos principais eventos da cidade. O encontro de bandas, né? Então, você já vai criando uma tradição ali que nasceu, que o berço, né, tá nesse cenário da escola. Lá também tem algumas feiras, não tem? Fazemos, assim, nós realizamos 4 feiras anuais de acordo com... Igual já fizemos uma de linguagens, fizemos uma de ciências da natureza, que vamos tirar os projetos para Febrate UFMG Jovem agora. A próxima é de ciências humanas e depois terminamos com a de matemática. Ah, legal. Então, assim, são eventos que os pais participam. Graças a Deus, nossa comunidade escolar, assim, ela apoia muito, participa muito, sabe? Isso é bom, porque esse incentivo não adianta só a escola, né, trabalhando ali para desenvolver. A família ela tem que estar, né, apoiando, incentivando. O tempo todo. E para esse encontro de bandas, foram muitos pais que foram atrás mesmo da prefeitura e pediram, porque começou como uma brincadeira. O meu genro, ele é músico, então ele começou a comprar umas flautinhas lá para os meninos do integral e começou a ensinar flauta para eles. Só que aí os pais começaram a gostar e começaram a comprar as flautas e começaram a comprar alguns instrumentos. Então, assim, é claro que nós precisamos agora, assim, investir mais nela. Mas é uma semente, que é uma né? semente que foi plantada e que já está colhendo frutos. Legal demais. Os meninos estão muito eufóricos e, assim, tem meninos realmente que têm muita aptidão para música. Ah, legal. E você, lá tem a feira de empreendedorismo também? Já teve? É porque nós trabalhamos com a oficina de empreendedorismo do Léo Freiman. Então, dentro dela, nós fazemos também, já legal. Teve a feira, sim, e os alunos, né, desenvolvem projetos. Nossa, agora, no final desse semestre mesmo, teve os alunos lá do 5º ano que fizeram alguns projetos de vendas de produtos e tudo, mas foi fantástico. Eu faço ideia. E, assim, tudo a ver com o nosso tema aqui do podcast, que é empreendedorismo, né? E você vê que tem criança que já tem essa aptidão, que já tem esse perfil empreendedor, né? Que às vezes fica adormecido, não é desenvolvido. Desde cedo. Eu tinha uma aluna que agora ela já até... ela está estudando na UFMG, Mariana. Ela começou a fazer cordas uma época e vender para os alunos. Nossa! Corda? Corda. Ela tinha... A mãe dela comprava uns barbantes mais grossos. Deve ser sisal. Não, era barbante. Tipo uma coisa assim com um tecido mais grosso. E ela fazia as cordas, mas... Todos os meninos queriam comprar a corda na mão dela. E era uma coisa, assim, extraordinária, porque era muito bem feita. E, inclusive, nós, na época, tínhamos muita corda da Mariana. Olha que legal! Que legal. E temos lá... outros alunos também, que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, o tanto que essas aulas estimulam. Vendem canetas, por exemplo. Já tem até a marca da caneta. Olha que legal! Teve um dia que eu comprei uma caneta na mão dela e ela virou para mim e falou assim... Eu falei assim, vou fazer o Pix. Aí, na hora, eu fiz o Pix, mas custou chegar para ela. Posso conferir? Não. Eu falei, Evelyn, eu não vou te Não vou te dar o calote. Mas tá certo, aí não pode confiar em todo... Assim, em ninguém, tem que conferir. Ô, gente, você já vê que já tá no... Mas eu acho o máximo. E ela já tem a sacolinha dela, já fez o adesivo e vai toda plena lá. Eu falei assim, nossa. E tem outros também, assim, que fazem as pulseirinhas. E, tia, eu posso vender uma pulseirinha aqui? Eu falei assim,
desde que não faça confusão. Confusão, eu também, eu lembro, eu nova, assim, eu também levava. Minha avó fazia beijo quente, eu levava pra escola. Sempre queria, assim, de alguma forma, ter um dinheirinho, né? É justamente isso, eu quero ter as coisas, quero conquistar, quero, né? E informalmente ali, de pouquinho em pouquinho, né? Vai. E é algo que já tá desde lá de trás, sem a gente saber, né, o que é. E aí disso nascem grandes empreendedores. Que legal. E muito legal a escola incentivar isso também. Porque se a gente for seguir só a tradição de ensino, aí a gente vai para a faculdade, a gente aprende a técnica. Mas essa parte do empreendedorismo, ela fica de lado. A parte da gestão. A gente sai de lá, por exemplo, eu formei em arquitetura. Eu saí sabendo ser arquiteta. Eu não sei ser gestora. Não tenho a noção que o escritório é um negócio quando eu saí da faculdade, né? Até virar essa chave é um processo, né? E acaba que, sim, muitas vezes a escola faz isso. Eu vejo pelos próprios cursos de pedagogia e tudo, dá uma direção teórica para a pessoa. Exatamente. Mas aquela questão da prática, de empreender, porque... antes da nossa conversa, antes de iniciar, né, o podcast, eu já tinha conversado com você e falado assim, o que eu consegui, o que eu fiz até hoje, qualquer pessoa pode fazer. Tem que ter coragem, sim, medo. Sempre tem. Sempre tem, mas a gente não pode, assim, desistir. Sim. Eu paralisar, muito, né? Eu acredito muito assim que as pessoas podem realizar sonhos, sim. Eu não tinha nada, sabe? Não, aliás, eu tinha. Eu acho que eu tinha tudo. Você tinha tudo, que era a base. Que era a base e também a força de vontade. Sim. E continuo até hoje dessa forma. Eu não penso assim, hoje eu posso deixar tudo acontecer. Não, eu tenho que estar lá. É a minha vida, é o meu projeto. Para as pessoas se apaixonarem pela escola, pelo colégio, elas têm que ver a minha paixão por aquilo que eu faço. Sabe? Igual... tudo. Teve a festa junina lá da escola, que é um evento, é um evento, assim. Mas eu estou lá o tempo todo, eu marco quadrilha, sabe? Então, assim... Você se entrega, né? Eu me entrego o tempo todo. E eu penso que a melhor forma de você convencer alguém, né, a comprar que aquilo é bom, né? Você tem que convencer, mas tem que mostrar que... por que você veio, por que você está ali? Não adianta só eu gostar e não e só falar, né? Só falar. É isso que eu falo, assim, essa questão, né, que a gente estava até conversando antes, que somos, né, são pessoas comuns trabalhando no dia a dia, na rotina, com coragem e sem parar, né, para fazer acontecer. Então, o desafio é todo dia. Né? Cada dia é eu falo que é um leão, urso polar, um cavalo marinho para lidar. Não é só matar um leão, tem que matar isso tudo. Já teve vezes de eu acordar e falar assim, eu quero dormir de novo. Não quero pensar. Então, beijar meu travesseiro e falar, espera, daqui a pouco eu tô aí. Eu tô de volta. Sinceramente, assim, tem épocas da vida que, principalmente dentro de uma empresa, que são muito difíceis, assim, essa questão, não sei se é só de uma cidade pequena, de interior, mas você tem um julgamento muito grande, muitas coisas assim. Às vezes as pessoas chegam para me perguntar alguma coisa, eu falo assim, não estou sabendo, não, porque tem aquela mania de querer, sabe? De curiosidade. Ver alguma coisa, já muda totalmente a história. Então, com isso, às vezes, isso são pontos negativos. Não, mas eu acho que isso acaba sendo em qualquer área, essa coisa do, né,
da especulação, da conversa, enfim. Sim. Mas você tem que explicar o que não aconteceu. Às vezes é mais fácil você explicar. Não, eu realmente aconteceu, mas você tem que explicar alguma o que coisa. Não aconteceu. É difícil. É mais um desafio, uma parte do desafio, né? Mas eu ia falar que é isso, que um dos meus intuitos aqui com o podcast é mostrar isso, que são pessoas comuns trabalhando, pessoas comuns, correndo atrás, pessoas comuns, encarando desafios, enfrentando, né, essas barreiras do cotidiano, e que isso que faz acontecer. Não desistiram e estão seguindo, né, esse caminho, estão persistindo com coragem, né, igual você falou, dando passos quando é possível dar passos, enfim, né, recalculando rota. Às vezes a gente faz coisas erradas e aí a gente vê, poxa vida, isso não deu certo. Vamos começar de outra forma, não é? E eu tenho muita fé. Então, assim, coloco sempre, a hora que eu levanto, eu coloco nas mãos de Deus. Falei, só aqui está começando meu dia. Me ajuda a vencer. Problemão para resolver, vai na frente. Sabe? E isso sustenta também. Com certeza. Com certeza. Isso ajuda a ter força, né, para encarar. E tem também, voltando agora para essa questão da cultura, você também faz parte da academia, né, aqui de Sabará. Como é que foi isso? No dia que Bernardo Lopes e Ana Maria Guerra me enviaram uma mensagem por WhatsApp me convidando para fazer parte, eu falei assim, nossa, eu não mereço. Acho que existem outras pessoas que podem ocupar, né? Dentro de Sabará essa posição. Mas eu recebi com muita alegria também, e como era mais um desafio, eu falei assim, não, se eles me veem, né, apta a fazer parte... Eu sou capaz, eu sou capaz. E aí eu comecei assim, sempre gostei de escrever, sempre gostei de... Né, a leitura e a escrita sempre fizeram parte da minha vida. Então... Aí já me deu, assim, vontade de escrever um livro, de aprimorar a minha escrita. Eu recebi com muito carinho, porque a minha patronesse, ela é a Lúcia Machado de Almeida, que é a irmã da Aníbal Machado, mas que eu li na minha infância os livros Esfárion, O Caso da Borboleta Tíria, As Aventuras de Xisto. Então, eu já conhecia a Lúcia da minha infância. Já estava familiarizada. Né? E eu recebi com muito carinho que... Falei assim, meu Deus, tem uma literatura infanto-juvenil. E aí eu comecei a estudar sobre ela. E sou muito honrada de ocupar essa cadeira hoje. Né? Hoje mesmo eu enviei um texto do aniversário de Sabará para Bernardo, e ele elogiou muito, falou assim, nossa, a sua escrita está ficando cada vez melhor. Que legal! E aí eu fico lisonjeada quando vem de Bernardo, porque Bernardo, para mim, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Ele é demais, né? Então, e ele é assim, vindo dele, que é um ótimo escritor, né? Falando, elogiando a escrita. E aí, no final do ano passado, eu tive a oportunidade de lançar o meu primeiro livro, Memórias em Prosa e Verso, e é um livro que vem contando, né, a história da minha infância e vem passando por alguns temas que eu vivi até agora. Sou eu que estou aqui dentro. Que legal! Olha, gente, que chique. Eu passo para você. Tá? Obrigada! Olha que chique, ganhando presente. Memória. Que linda a capa. A Simone aqui, Barbosa, gente, que desenhou, né, ilustrou a capa. Vou postar para vocês verem. Ela me perguntou sobre a minha infância e eu falei para ela sobre essa porta aí, que era a casa da minha avó. Que legal! E que eu olhava o mundo. Olha, e aí, você vê. Essa menininha aí sou eu, o sofá da casa da minha Sonhando. avó. Que o sofá da minha avó, o retrato da parede. Exato, igual o caso de vó mesmo, que eu vou postar no story.
Que lindo, que bacana. Tem uma igreja. Aí isso aí já é o mundo se abrindo. Que bacana. Sua avó era daqui de Sabará também? Sim. Eles, pelo menos, foram criados aqui em Sabará. Dona Geraldina, seu Vicente, Dona Odete, seu Eli. Gente, legal demais. E aí você conta essas memórias? Conto as memórias, tem algumas poesias, tem alguns textos. E o aí, primeiro eu gosto demais. Que escreveu. Moniquinha, Silas. Meus amigos, assim, Mônica também foi minha professora. E ela sempre me incentiva muito, né? Ela me convidou para fazer parte do sarau também. Então, assim, eu tenho a oportunidade de estar ao lado de pessoas muito competentes e atenciosas e que me levam sempre em frente. Além, né? E que fizeram parte da sua história. Igual você falou, Mônica foi sua professora, igual de muita gente, né? Eu acho que Moniquinha já deu aula pra cidade. E ela é demais mesmo, né? Eu amo. E agora vem a Isabela, né? Que Nora, né? Nora, E, de Mônica. Nossa, o tanto que ela tem apoiado também os projetos da escola. Que legal. E Ana Maria Guerra, que é minha amiga. Ana é maravilhosa. É minha também. vizinha. Foi minha vizinha durante muitos anos lá na Mestra Ritinha. E que eu tenho um carinho muito incrível. A filha dela vai fazer crisma agora, dia 27, eu que sou madrinha. Ai, que legal, de Raquel. Ela é demais. Aquela mini Ana. Nossa, elas são demais. Eu vou aproveitar o assunto do livro e vou falar da minha obra desse episódio, que inclusive tem muito a ver com isso que a gente está conversando em relação à cultura. Né? Eu convidei para contar um pouquinho o Lucas Maia e o Jonathan Fidelis. Eles vão contar um pouquinho do documentário que eles estão lançando aqui da cidade, né? Na cidade. Chama Papo na Panela. Ele vai ao ar essa semana. E eu convidei justamente por isso, por ser algo cultural, por ser algo da cidade. E eles vão contar um pouquinho aí. Assiste aí. Olá pessoal, eu sou Jonathan Fidelis. E eu sou o Lucas Maia e nós somos da Casa Filmes. A gente veio aqui no podcast Vida e Obra contar um pouco pra vocês sobre o nosso primeiro projeto aqui em Sabará, que é o nosso filme Papo na Panela. Né, Fidelis? Conta um pouco pro pessoal como que é esse filme. Bom, primeiramente estamos muito felizes com o convite de participar aqui um pouquinho no Vida e Obra da Pri. Beijo, Pri. Obrigado pela oportunidade. Para contar um pouquinho desse projeto que está incrível. A gente tem criado aí há alguns meses que a gente tem gravado. É um projeto que tem como pilar ali 3 mulheres pretas, protagonistas, e que vão contar umas histórias pra gente enquanto elas cozinham alguns pratos específicos, né, Lucas? Exato, por isso o nome é Papo na Panela. Essas 3 mulheres, elas vão cozinhando pratos delas, de receitas próprias, e elas vão contando a história delas de vida, e a partir disso a gente vai linkando com mais outras 21 mulheres aqui de Sabará. Então a gente consegue tratar e contar a história da cidade pela ótica de todas essas mulheres, assim. Então é um bate-papo muito legal. É um papo com a comida, como a gente tá aqui agora fazendo. Um papo gostoso de se ver, de se emocionar, de se reconhecer, né, Felipe? Exatamente. Muita carinha conhecida. Sim, exatamente. Muitas pessoas que todo mundo conhece. Então vão ter muitas surpresas também. Então a gente convida todos vocês a participarem. O lançamento agora é dia 25 de julho. Nessa sexta-feira, dessa semana que vai sair esse vídeo agora. Exatamente. Às 20 horas, no Cine Bandeirante. Bem no centro histórico da cidade. Contamos com vocês lá. É entrada gratuita, é só chegar e entrar e apreciar o nosso filme. Levem seus amigos, a família. Tá muito bacana a história. A gente quer muito compartilhar com vocês. Que acaba falando um pouquinho de todo mundo, né? Que reside nessa cidade. São histórias lindas que a gente queria compartilhar. E exaltar a cultura de Sabará, né? Valorizar principalmente as mulheres daqui. Exatamente. Que é o nosso maior intuito com o filme. Exatamente. E aí, uma exclusiva agora para todos os espectadores aí do podcast. A gente vai lançar agora algumas imagens de making off em primeira mão, para vocês saberem como que foi a produção desse filme, toda essa obra que a gente criou aqui agora. Exatamente. Fiquem ligadinhos aí que é logo em seguida. Logo em seguida que esse filme vai passar para vocês. Beijo. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.
Vocês viram, gente, que bacana. Eu estarei lá no lançamento do documentário. Vai ser dia 25. E a gente vai colocar informações para vocês aí. Vamos colocar no Instagram também para vocês acompanharem. Bom, planos para o futuro? Comenta aí com a gente. Olha, continuar, né? Cada vez mais aprimorando e fazendo com que o colégio seja um sucesso e também que seja uma referência na vida das famílias, dos nossos alunos, da nossa comunidade. Eu quero, a partir de agosto, me dedicar a um novo projeto que vai se chamar Vila Real Pedagógica, que eu e a Fernanda e o Marcelo vamos... dentro de um Instagram, nós vamos estar fazendo atividades pedagógicas voltadas para as famílias, para professores. Então, assim, a partir dele também, a gente pretende estar oferecendo, principalmente dentro das pessoas que atuam na área de educação, cursos, minicursos sobre temas que estão aí dentro da escola, desse universo, né? E então, para a gente, vai ser uma nova viradinha de chave. Sim, né? Um novo desafio e inovador também, né? Você ir para o digital, assim, expandir a escola, né? Então, assim, como eu já trabalho na escola há 37 anos e gosto muito de alfabetização e tenho essas habilidades para escrever textos. Então, eu vou, assim, estar colocando dentro desse Instagram atividades, sugestões de como trabalhar com a criança na alfabetização. Que legal. Então, assim, com ideias criativas, com atividades para trabalhar dentro e fora da sala de aula, com sugestões de leituras para que a criança possa fazer em casa também. Que legal. Então, assim, é um novo desafio, mas que eu já comecei a escrever bastante coisa e tudo, e eu acredito que vai ser, assim, um grande diferencial. Vai ser um sucesso. E aí, spoiler, né? Sim. Aí, ó, novidade, tá vendo? Melhor ainda. Mas muito legal. Isso, e assim, é uma tendência, né? Na verdade, a gente já vive ela, que é a questão da internet, de estar, né, com essa presença digital. E aí você lança ainda algo que tem tudo a ver com o universo, né? Seus ali, que tem a ver... educação. Exato, né? com o dia a dia. E que Hoje... pode expandir essa fronteira do física, né? Uhum. Hoje, a escola apresenta tantos universos diferentes, tantos. Posso falar sobre um outro projeto, claro, que a gente desenvolve também? Nós temos dentro da escola hoje um projeto que se chama Super Team em Ação. E é um projeto voltado para a inclusão. E esse team aí de time, nós usamos o TEA, como do autismo, né, do espectro autista, para formar esse nome, que fortalecer legal. Essa... Dentro da escola, as nossas parcerias com as famílias dos nossos alunos de inclusão. Então, nós temos um grupo hoje de pais, professores, profissionais, são quase 80 pessoas. E, assim, a gente encontra dentro desse grupo, os pais perguntam, assim, questionam algumas coisas para os outros que estão dando certo. Preciso de determinado profissional. É um lugar de troca, né? É uma troca que está acontecendo. E a escola hoje é um espaço aberto também para a inclusão. Então, assim, tem dado muito certo. Tem alunos que nós recebemos na escola há um tempo atrás, pensamos assim, nossa, não vai dar certo. E o aluno desenvolveu tanto. Então, assim, é claro que eles precisam de apoio da família, precisam das terapias, mas precisam, essas famílias também, principalmente do espectro autista, eles precisam... Para a família, as mães precisam de alguém. Muitas vezes elas só querem que a gente
escute, Aham. ouça, Sim, né? seja um lugar confortável, né? Para estar, para que os alunos trocar. possam se sentir bem, Aham. tranquilos. E isso tem acontecido de uma forma muito Que positiva lá na legal, escola que também. legal. E essa questão da inclusão, ela é importante, né? Esse ambiente ser tranquilo e aberto e ideal, né? São muitos pra os acolher. desafios. Sim, exatamente. Né? Nós estamos ainda, acho que, engatinhando em muitas coisas. Mas nada é impossível. Sim, exatamente. Como todos os Não é? outros, né? Ó, vou fazer agora um bate-bola com você. Eu amo. Minha família, o que eu faço. Eu odeio. Mentira. Ai, também. Se alguém me perguntar eu odeio, a primeira coisa que eu vou falar é essa. Um sonho. Ai, eu quero uma sede própria. Uai, caminhar para isso. Eu preciso de uma sede, assim, um lugar só meu. Pra chamar de seu. Aí, ó, pôr na rota. Não é? Empreender. É vida. É realizar um sonho. Um empreendedor que te inspira. Olha, eu tenho um marido de uma prima minha, ele chama Sebastião. E ele também, um dia, deixou, assim, digamos, tudo que ele tinha de concreto para realizar um sonho. Ele chama Sebastião Dutra e ele me inspira, porque na época que ele começou com o negócio dele, todo mundo falou assim, ficou doido. Aham, largou E hoje tudo. Ele é bem-sucedido e é feliz. Corajoso, Corajoso. E, assim, ele me inspira muito. O que é o negócio dele? Olha, Ele é daqui de Sabará? Ele começou com... ele é de Juiz de Fora. Uhum. Ele começou trabalhando dentro de uma cantina na faculdade católica. Ele era engenheiro, trabalhava na Belgo Mineira e ele largou isso e depois ele começou a mexer com o comércio. Disso ele comprou terras e começou a plantar eucalipto e hoje ele, assim, tem uma vida tranquila, né? E realiza todos os sonhos que ele deseja. É uma pessoa que me inspira muito. Mas eu tenho uma outra pessoa também que é tão nova e me inspira muito, que é a minha sobrinha Carol. Ela tem 28 anos e ela e o marido formaram em Direito, tinham um escritório de advocacia e hoje eles trabalham com feira e eles viajam o país todinho com fazendo isso, feira. fazendo feira de bebê. E, é mesmo? E eles estão conquistando assim tanta coisa e eu vejo o entusiasmo deles assim. Por enquanto assim não tem hora de começar a trabalhar, de terminar. Mas só que eles são tão novos, já construíram. Com tanta sede, né? Mas e é o quê? Eles têm uma marca? Eles têm uma marca que chama Lugar de Bebê. Ai, que legal. Aí eles começaram também vendendo bichinhos de pelúcia e agora eles já estão fabricando as roupinhas. Que legal. E já marcam, principalmente essas saidinhas, sabe? E já vão para as feiras. Agora mesmo eles estavam em Belo Horizonte e eles escrevem, tem a máquina de costura, bordam, né? E nossa, é um casal tão novo e que me inspira tanto, assim, que vão chegar longe porque estão juntos e estão correndo atrás né? Legal mesmo. demais. São duas pessoas assim que eu admiro muito. Legal demais. Nunca faça no seu negócio. Dá um conselho aí. Falaram que você não vai fazer. No mínimo, né?
assim, que você tenha suas expectativas, mas quando você falar para acontecer, porque algo que você não vai dar conta, depois te coloca em maus lençóis. Descredibiliza, né? Então, pelo amor de Deus, gente. não fazer propaganda enganosa. Uma empresa ou marca que você consome e indica. Eu, ultimamente, a Amazon. Amazon aí, ó. Compra até. Não é? A gente, com essa questão de quase não ter tempo para sair, para fazer as compras, hoje eu estou muito voltada a comprar tudo online. Super moderna, isso mesmo. Eu sempre pergunto sobre a importância do espaço físico, da arquitetura, da decoração para o negócio, para a organização. Falando de escola, acho que esse ambiente, né, tem que ser bem pensado. Qual que é a importância disso para o seu negócio? Assim? É essencial, porque se você não tiver um lugar adequado, com salas, né, no caso, que atendam um número de alunos e com uma decoração legal, assim, isso não chama atenção. Então, hoje, somos muito visuais, tudo está no Instagram, né? Sim. Então, você tem que ter um lugar assim, limpo, organizado. Sim, né? Essa ordem ela manda muito, né? Na sensação, no bem-estar, no acolhimento. Sim. Isso faz muita diferença. Uma frase. Olha, tem uma frase de Guimarães Rosa que fala que um animal satisfeito não dorme tranquilo. Então, eu penso que é uma metáfora muito grande para a vida da gente. O animal satisfeito dorme. Então, a gente nunca deve se acomodar. E quando eu trago ela para a minha vida, eu penso que se eu tivesse ficado satisfeita com meus primeiros resultados, eu não teria conquistado o que eu conquistei hoje. Então, eu tenho que estar sempre faminta de alguma coisa. Sempre sonhando, né? Em busca de alguma coisa para não acomodar. Sim. Eu não posso acomodar no meio de tudo que eu vivo. Então, essa frase fica para mim sempre. Sempre buscar mais e melhor, né? Coma, mas não satisfaça. É verdade. E é boa mesmo, porque é muito fácil, né? A gente, tá bom, tá tudo certo, não preciso de mais nada. Isso faz a gente ficar para trás, né? Porque com a gente mesmo, porque não evolui, não desenvolve, não almeja mais nada, e aí vai parando. Mas eu penso que é uma frase que sempre me segue. Quando eu começo a me acomodar, eu falo assim, poxa, não está satisfeito com não. Deixa eu acordar novamente. Vamos buscar de algo, mais. Né? É isso mesmo. Ótima. Agora fala aí as redes sociais para o pessoal acompanhar você e vocês, né, no Vila. Eu tenho a do colégio, que é @Colégio Vila Real, e tem a minha, que é @Mulheres de Poder, por Ana Paula Cruz. Aí vocês podem me seguir nessas redes e acompanhar também tudo que acontece no Vila, porque nós gostamos muito de colocar, né, nossos projetos, as nossas atividades nas nossas redes sociais. É isso aí. E as nossas redes sociais vocês já acompanham, mas divulga para o povo aí, @Vida e Obra Podcast. Se você não acompanha, vai lá acompanhar. No Instagram, YouTube e Spotify, Vida e Obra Podcast. Tudo a mesma coisa, gente. Tá fácil. O meu Instagram pessoal é Primiller_. Pode me acompanhar por lá também. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles, isso aqui não estaria feito. Eles assinam um projeto com a gente. E eles são responsáveis por trazer histórias, né, como a da Ana Paula, que são inspiradoras, para vocês aí. Então, eu vou começar aqui, ó. Primeiro eu vou falar do lugar que a gente está, esse cenário lindo, Fazenda Estância Real. Vocês viram anoitecer aí nesse episódio, né? Delícia, gente. Fim de tarde aqui. Já tá friozinho aqui durante o episódio, nós colocamos blusa. Mais uma delícia, aquela coisa mineira, montanha. Bom demais. E aqui tá, assim, preparado para evento agora, né? O lugar tá totalmente estruturado. E estamos aqui, assinam com a gente. Muito obrigada a toda a equipe da Fazenda. G-Shield, eles são especialistas em gadgets de celular, de
tudo desse universo aí para fazer conteúdo, para auxiliar em tudo. Então, assim, são parceiros também. Inclusive, a gente tem cupom na G-Shield. Vou deixar no Instagram para vocês. Moda Brasil é responsável por todas as produções, de todos os episódios, todos os looks. É uma marca que eu sou cliente também, né? Uma loja, e que assina aí o projeto com a gente. Muito obrigada. CNA Escola de Inglês. Inglês é importante demais, não é, Ana Paula? Inclusive, os alunos lá da escola, nós temos uma parceria muito grande com a Mariângela e os nossos alunos fazem CNA. Tá vendo, gente? Olha aí, a gente poderia até ter falado mais disso, viu? Que não foi coincidência. Mas CNA, eu estudei lá também de mais nova. E, assim, agora eu viajei para fora e o tanto que o inglês... Faz falta. Não, e é importante, imprescindível para a comunicação, no trabalho, para tudo. Então, assim, eu acho que não... Isso aí é unânime, não precisa nem falar, mas é sempre bom lembrar. Então, aí, ó, tem parceria lá com o colégio, com os alunos do colégio. Vamos ver se Mariângela e Letícia põem desconto aí também para quem está aqui no Videobra, e vão cobrar elas. Bárbara Magalhães, Harmonização. A Bárbara teve aqui também, compartilhou um pouco da história dela, que é, assim, sensacional, de muita coragem também. E foi ótimo, ela também está ali com a história dela lá no Cacende, ali, ó, do lado de onde era o Vila Real, e é um lugar muito capacitado, muito bem equipado para atender todos os pacientes, um atendimento maravilhoso. Eu sei porque eu já acompanhei minha mãe, que é paciente dela. A ABC da Construção, que é parceira do meu escritório, inclusive, de arquitetura. A gente fez um conteúdo bem legal lá, que estão aí nas redes sociais também, e eles estão, assim, prontos para receber todo mundo, especialistas em revestimentos. E, gente, vou contar um segredo para vocês. Eles cobrem preço, assim... Eu sempre falo isso. Falo, ó, faz o orçamento que você quiser, mas vai na ABC que eles vão cobrir o preço. Então, assim, eles são maravilhosos. A equipe é muito boa e muito disposta no atendimento. E MyFit Academia está inaugurando aí a segunda unidade. Se não me engano, é semana próxima aí. Vou confirmar e posto para vocês também. MyFit é a academia que eu pratico, sou aluna. E, assim, é um atendimento maravilhoso. Eles estão em expansão agora e é um sucesso. E você, né, que assiste a gente, obrigada. Ana Paula, muito obrigada. Foi uma honra você aqui. Não, um prazer. Foi todo meu. Que bom, né, que deu certo. Contar um pouquinho da minha história. Muito obrigada. Eu fiquei, né, volto a falar, muito feliz de poder participar do Videobra e quero deixar essa reflexão para vocês mesmos. Todo mundo é capaz de realizar os seus sonhos desde que queiram e, assim, nunca desistir jamais. A gente consegue tudo que a gente quer quando tem boa vontade, quando quer crescer e ser feliz. É isso aí, olha que mensagem linda. Obrigada de novo e até o próximo episódio. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.